Glória a Deus, aleluia. Você viu aí o vídeo de Mulheres em Comunhão, um chá abençoado que nós tivemos lá na nossa igreja de Alphaville, na Alameda Amazonas. Foi algo tremendo. E olha, no próximo você não pode faltar. Você que é mulher, que está me assistindo, você não pode faltar. E você que fala assim, ai, mas eu moro tão longe, Senhor, eu queria estar lá. Se você tiver fé, o Senhor vai preparar tudo para você. Passagem de avião, estadia, tudo que você precisar. Já vai se preparando espiritualmente, já vai pedindo para o Senhor, que você vai ver que Ele vai te dar esse presente. E você que mora aqui em São Paulo, você não pode ser bobinha. Você tem que aproveitar quando os eventos estiverem aqui em São Paulo, você está conosco, porque tem gente de fora que está pedindo para o Senhor essa oportunidade e você tão pertinho não vai participar? Não, 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 você não pode ser bobinha, você tem que estar conosco nos eventos de Mulheres em Comunhão. Na quarta-feira nós temos vários cultos, depois eu passo para você a programação, durante essa programação abençoada, mas agora eu quero estar ministrando sobre a sua vida. Eu quero estar falando com você, conversando com você a respeito do nosso amigo Espírito Santo. Você que é homem e mulher de Deus que está me assistindo, você que precisa de uma palavra para o seu coração, para o seu interior, para a sua alma. Olha, não há nada mais importante na vida do que nós termos saúde e também paz. Paz de espírito, paz na alma. Por quê? Porque a paz nos traz saúde. Sabe o que muitas vezes nos tira a saúde? Sabe o que é que muitas vezes nos tira a saúde que nós temos direito a ter? É a falta de paz. Você pode muitas vezes ter tudo, mas você não tem paz. Você não tem paz e isso te traz enfermidade, isso te traz tristeza, isso traz angústia. E olha, o mais interessante é que não traz só para você, traz para aqueles que estão ao seu redor. Muitas vezes, e muitas pessoas eu já ministrei, que estavam passando por momentos difíceis na sua vida. Mulheres passando por momentos de divórcio, mulheres passando por momentos de separação, de briga familiar. E sabe o que acontecia? Crianças pequenas, crianças de meses e às vezes de poucos anos de idade, elas externavam doenças que para a medicina eram impossíveis de ser curadas. Mas essas doenças, elas tinham fruto na alma desta criança, elas tinham o início, o problema era na alma desta criança. Por quê? Porque as situações externas estavam atingindo essa criança, porque criança é muito sensível. Então você que é mãe, você que é pai, você que está me ouvindo agora, que lida com crianças, com pessoas, você precisa tomar cuidado e você precisa ter paz. Porque se você não tiver paz, a sua inquietação vai acabar atingindo as pessoas que estão ao seu redor. E Jesus quer te dar paz nessa tarde. O Espírito Santo quer dar paz para você nessa tarde. O Espírito Santo vai curar a sua alma, vai tirar esta inquietação, vai tirar este medo. Tem pessoas que estão com medo de coisas que não estão acontecendo ainda, mas você tem medo que elas venham a acontecer. E sabe, a Bíblia Sagrada nos ensina, lá no livro de Jó, a Bíblia Sagrada nos fala que quando os filhos de Jó, eles faziam festas, eles faziam festividades, Jó imediatamente após essas festividades, essas festas, esses banquetes que eles faziam, Jó ia lá e sacrificava ao Senhor um sacrifício para que se por acaso os filhos dele, se porventura os seus filhos tivessem pecado contra Deus, que o Senhor já os perdoasse, para que nada de mal pudesse lhes sobrevir. Porém, essa atitude de Jó precipitada e até mesmo precavida, pode ser vista desta forma, externava, expressava o medo que Jó tinha. O medo que Jó tinha de perder os privilégios e a bênção de Deus sobre ele. Então, por causa do medo que ele tinha de perder a bênção de Deus sobre ele e sobre os seus filhos, ele já ia lá e já previa que os filhos tivessem feito alguma coisa contra o Senhor, que tivessem pecado contra Deus, e já sacrificava
até com bônus, né? Mas, porém, isso era um medo que Jó tinha. Tanto é que Jó fala lá, mais para frente no livro de Jó, o mal que eu mais temia me sobreveio. O mal que eu mais temia, aquilo que eu mais temia me sobreveio, que era perder a bênção do Senhor, que era perder aquilo que o Senhor tinha de bênção sobre a vida dele. Então você não pode ter medo. O Senhor te dá, Ele não tira. Jesus, o Senhor Deus, preste bem atenção nisso que eu vou falar para você. Deus não tira. Às vezes, o inimigo consegue permissão de Deus para tirar de nós algumas coisas. Mas ele conseguiu uma permissão diante de Deus, não foi Deus que tirou. Nós demos essa permissão através da nossa fé, através do nosso medo. A fé no inimigo chama-se medo. E a fé em Deus chama-se segurança. Então, não tenha medo, tenha segurança em Deus. Sinta segurança em Deus. Se você tiver a fé do inimigo, você tem medo. Se você tiver a fé em Deus, você sente segurança. Isso é muito importante você entender. Quando você está seguro de algo, segura de algo, você sabe que você está respaldado, protegido, protegida. Então, se você quer entender o que é a fé no inimigo e a fé em Deus, é fácil. A fé no inimigo traz medo, traz insegurança, traz dúvidas. A fé em Deus traz segurança. A fé em Deus traz segurança. Você sente a segurança de Deus sobre você. Você sente que você está respaldado, respaldada por Ele. Então, você pode fazer que Ele é com você. Isso é fé em Deus. Posso ouvir um amém? Então, aqui na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo... Eu vou ler a partir do versículo 19. Fala assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. Paz seja convosco. Os discípulos estavam trancados num quarto, numa sala, com medo dos judeus. E aí o Senhor Jesus, ressuscitado, ressurreto, chega e diz, a primeira coisa que Jesus fala: paz seja convosco. Meu irmão e minha irmã que está me assistindo, em nome do Senhor Jesus, paz seja convosco. Porque a primeira coisa que Jesus traz para a nossa vida, para o nosso interior, é paz. É paz. E aí ele continua, e dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Depois que você recebe a paz que Jesus nos dá, você se alegra. Porque os discípulos se alegraram vendo Jesus. Ele entrou consigo, ele já trouxe a paz. Em seguida, os discípulos olharam para ele, olha para Jesus. Eles sentiram alegria. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Jesus, ele tem algo para você fazer. Você nasceu para fazer algo. Você nasceu para uma obra, para ser feito algo. Mas para que você possa fazer isso que você foi chamado para fazer, você precisa de paz. Você precisa encontrar a alegria do Senhor na sua vida. Você precisa ter essa paz que excede todo entendimento humano. Você já percebeu que a maior guerra do inimigo contra a nossa vida é para nos tirar a nossa paz? Você já percebeu que a maior guerra do inimigo contra as nossas vidas
É para tirar a segurança que nós temos, a segurança que nós temos de que Deus é conosco. Você já percebeu que a maior guerra do inimigo da sua alma contra a sua vida é para tirar a segurança que você tem que Deus é com você? Mas nessa tarde, o Senhor quer cessar e quer te dar um momento de paz. O Senhor quer dar um momento de paz. E o Senhor quer que você tenha fé. Olha, existe um dos dons do Espírito Santo, é o dom da fé. Sabe o que é esse dom da fé do Espírito Santo? É você conseguir sentir esta fé em Deus. É você conseguir sentir a fé de Deus. Ou seja, a fé de Deus é a fé do que Deus quer fazer na sua vida. Você já consegue sentir, é palpável para você. Você já consegue se enxergar, você não se enxerga mais doente. Você se enxerga curado. Você se enxerga curada, curado. Você não se enxerga mais doente. Por quê? Porque a paz de Deus, a fé de Deus, a fé que Deus tem para te dar é a fé de que você é saudável. Então, você precisa receber através do Espírito Santo essa fé. Você precisa receber essa fé. Lembre-se do que eu ensinei para você. A fé no que o inimigo fala para nós e nos mostra, ela nos traz dúvida, nos traz medo de Deus na nossa vida, ela traz sobre nós confiança, ela traz sobre nós segurança. Gente, como tem gente hoje precisando sentir segurança. Tem pessoas que têm medo de sair no portão da sua casa. Tem pessoas que têm medo de sair no portão do seu prédio. Tem pessoas com medo de dirigir. Tem pessoas inseguras. Tudo isso é falta, que você precisa, não vou dizer falta, eu vou dizer que você precisa calibrar a sua fé. E nessa tarde, o Espírito Santo, você sentir a fé de Deus. Para você sentir a fé de Deus. A fé que muda todas as situações da sua vida. A fé que muda tudo que você tinha medo. Você vai sentir domínio. Você vai sentir domínio. Porque você foi chamado para dominar. Você não foi chamado para se acuar. Você foi chamado para dominar. Você que gaguejava. Você sabia que eu gaguejava? Você sabia que eu era gaga? Por isso que às vezes o apóstolo fala que eu era muito tímida, que eu era muito introvertida, é porque quando eu ficava nervosa, numa situação como essa, por exemplo, que eu estou aqui hoje falando com você aí com milhões de pessoas, eu ficava gaga, eu gaguejava, eu ficava muito nervosa. E aí, quando eu fui estudar a respeito do meu amigo Espírito Santo, a respeito da paz de Deus, a respeito da fé, que a fé significa segurança, significa conforto em Deus. Quando eu fui estudar sobre isso, eu fui liberta. Por quê? Porque eu sei quem me respalda. Eu sei quem me colocou aqui. Eu sei quem é que está me respaldando. Por isso eu sei que nenhuma seta de inveja, nenhuma seta de oração contrária, nenhuma seta de enfermidade, nenhuma seta de nada me atinge. Por quê? Porque eu tenho fé naquele que me chamou. Então, para de ter fé na inveja que as pessoas têm de você. Para de ter fé que as pessoas estão orando contra você e que você está passando mal porque tem oração contrária contra a sua vida, tem peso de palavras. Para, essa fé está errada. Ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, o Senhor te pega no colo. Ainda que a sua família não esteja com você, o Senhor, Ele tem uma família enorme te aguardando, que é a sua família espiritual. Ainda que tenham ocorrido coisas horríveis na sua infância, tenha fé, porque o Senhor, Ele cura o seu corpo. E, na verdade, o inimigo, ele consegue tocar o seu corpo, o seu físico, mas ele não consegue tocar o seu espírito.
Quando você recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e eu ministro para vidas que passaram por estupros, passaram por situações difíceis de pessoas que mexeram com elas na sua infância, de abuso. Mas sabe o que eu levo elas a entender? Que o inimigo da alma delas conseguiu tocar no físico delas. Mas se elas fortalecerem o espírito, essa situação vai ficar no passado. E essa situação não vai influenciar na vida delas no presente e no futuro. Porque quem determina o meu futuro sou eu. Quem determina o meu presente sou eu. Quem determina o seu futuro e o seu presente é você. Você escolhe se você vai ficar chorando por uma situação passada. Você escolhe se você vai ficar se martirizando por uma situação que já se passou. Você escolhe se você vai ficar se culpando o resto da sua vida por uma situação que aconteceu e que você não consegue mais não consegue mais consertar. É você que escolhe. Então, nessa tarde, você tem uma escolha, porque é assim que o inimigo da nossa alma age. Ele toca no nosso físico. O nosso físico, ele manda reações emocionais para a nossa alma. Essas reações emocionais da nossa alma, elas ficam gravadas no nosso subconsciente, que é a nossa mente humana, que é um computador tremendo, essa nossa mente humana. E essas emoções de traumas, essas emoções ruins que foram gravadas no nosso subconsciente, é que fazem com que a gente tenha, com que nós tenhamos reações e sentimentos nos nossos dia a dia. Nosso dia a dia. Então, se você está sendo sufocado por uma situação de abuso na sua infância, se quando você vai, por exemplo, tem moças que foram abusadas sexualmente, ou até mesmo foram abusadas não totalmente, mas apenas com situações de abusos emocionais e tal, quando era criança. E quando chega na sua mocidade, elas não conseguem se aproximar do sexo oposto. Elas não conseguem sentir emoção, elas sentem repulsa. Por quê? Porque o seu cérebro foi condicionado a se proteger. Porque aquela situação daquele momento do trauma, ela foi gravada no seu subconsciente, aquele sentimento foi gravado, e toda vez que uma situação parecida de carinho, de afeto, de uma pessoa boa para você acontece, automaticamente aquele sentimento daquele trauma volta e você rejeita todo e qualquer carinho. Você já viu pessoas, crianças, que rejeitam carinho? Que rejeitam aproximação? É porque foi gravado no seu subconsciente emoção de traumas. E essas emoções, elas são apagadas através do poder do Espírito Santo. Essas situações são apagadas através da oração em línguas. Essas situações são apagadas através também de você orar em línguas e buscar e pedir para o Senhor, você que já é adulto. Quando a situação é de uma criança, você que é mãe que está me ouvindo, você detectou no seu filho isso, você pode orar por ele quando ele estiver dormindo. Você sabia disso? Você pode orar. Eu estava com meu filho muito agitado, o meu filho mais novo. Não tem nenhum trauma, nada, mas ficava muito no videogame, você não pode proibir, quanto mais você proíbe, mais gostoso é. Você sabia disso? Tudo que é proibido é muito gostoso, gente. Então, mãe, não proíba. Faça com que seu filho tome a decisão de não querer. Então eu estava conversando com meu filho, estava ministrando a vida dele, mas toda vez que ele assistia um vídeo, ficava jogando videogame, ficava lá naqueles, né, aquelas coisas de videogame, ele ficava agitado, ele ficava falando à noite. E o meu outro filho mais velho, que eles dormem no mesmo quarto, falou: mãe, o Samuel está muito agitado, ele está assistindo demais esses vídeos, fica o dia inteiro, fica muitas horas no videogame e ele fica agitado. Aí eu falei assim: Israel, eu vou dar um jeito nisso. E eu comecei a orar por ele. E eu comecei a falar no subconsciente dele. E eu comecei a falar, eu não falei de videogame para ele, não. Não falei de videogame para ele. Enquanto ele estava dormindo, sabe o que eu falava para ele? Eu falava assim: você ama Jesus. Você nasceu para servir a Jesus.
Você nasceu para servir a Deus. Você nasceu para estar na igreja, comunhão plena com seus pais, porque você é feliz servindo a Deus. Você tem sede da palavra de Deus. Você tem sede de conhecer o Espírito Santo de Deus, porque você nasceu para amar a Jesus. Você nasceu para servir ao nosso Rei Jesus. E enquanto eu falava isso na mente dele, ele começava a se mexer. Mas foi incrível, irmã. Depois de 3 dias que eu orei sobre ele, falando no subconsciente dele enquanto ele dormia, aquelas mensagens do videogame foram sendo apagadas. E é assim que acontece. Porque a lei de Deus não é a lei do tirar. Deus não tira, Deus substitui. Você sabia disso? A lei de Deus e o agir de Deus não é arrancar nada de você, não é tirar nada de você. Por isso que eu falo com os nossos pastores, às vezes tem alguns pastores que por vício de linguagem, às vezes eles falam, bispa, eles falavam, não falam mais, bispa, eu vou tirar a oferta. Eu falei, você não tira nada de ninguém, porque nós não tiramos nada de ninguém, nós vamos ministrar a oferta. Nós vamos ministrar as vidas. Nós vamos estar ministrando. Então, Deus não tira nada de você. O Senhor, Ele trabalha com a lei da substituição e com a lei da retribuição. Você sabia? Nós temos o pastor Marcelo, que ele fala algo tremendo da parte de Deus nessa área. Ele fala assim, ninguém ganha de Deus no atributo dar. Você nunca vai ganhar de Deus no atributo dar. Por isso que a gente fala, você pode dar uma oferta excelente na sua igreja, mas você pode ter certeza que Deus não vai perder de você nessa oferta, porque Ele não perde nada para ninguém no atributo dar. Por quê? Porque Ele trabalha com a lei da substituição e da retribuição. Posso ouvir um amém? Por isso que a gente tem um chavão, né, que a gente fala. Que quando Deus permite que algo saia da sua vida é porque Ele tem algo melhor para vir. Ele permite muitas vezes porque damos brecha para o inimigo da nossa alma, mas automaticamente quando nós entendemos o propósito de Deus, Ele substitui por algo melhor. Posso ouvir um amém? Então tira da sua mente, renove a sua mente com a palavra de Deus, porque o Senhor não tira, Ele substitui. Ele trabalha com a lei da substituição e do crescimento e da inovação. E é sempre substituído por algo melhor. É sempre uma inovação, porque Deus supera-se a si próprio. O Senhor se supera. Deus se supera. E Deus quer se superar na sua vida nessa tarde. O Senhor quer se superar na sua vida. Você acredita nisso? Se você acha que Deus já fez muito por você, Ele quer se superar na sua vida nessa tarde. Mas você precisa crer. E eu já expliquei para você e vou repetir ainda mais. Qual é a diferença entre nós termos fé no inimigo, no que ele nos mostra, e nós termos fé em Deus? A fé no inimigo da nossa alma nos traz medo, nos traz dúvida, nos traz inquietação, nos traz tristeza, frustração. A fé em Deus, a fé de Deus, que vem em nós através do Espírito Santo, se nós pedimos a Ele, é uma fé que traz conforto, segurança. Você precisa ter essa segurança. Talvez você não tenha tido um pai, e às vezes a falta do pai faz com que nós tenhamos dificuldade de sentir o amor de Deus como pai. E essa dificuldade de sentir o amor de Deus como pai nos traz dificuldade de sentirmos segurança. Mas nessa tarde, o Senhor vai invadir você e vai também tirar esse trauma da falta de um pai e você vai conseguir sentir segurança em Deus. Sabe o que a palavra de Deus nos fala? Que o Senhor Jesus falou assim, você acha que se você pedir ao Pai pão, Ele vai te dar pedra? Quanto mais se você pedir o Espírito Santo, Ele vai te dar sem medida. Então se você pedir nessa tarde ao Pai, que o Espírito Santo venha sobre você e que Ele cure, apague da sua mente todos os traumas, todas as barreiras, todos os bloqueios que tem
é dificultado você de crer nas promessas de Deus, se você pedir isso ao Pai, que o seu Santo Espírito invada sua alma nessa tarde, libertando a sua alma, e para que possa haver o fluir da unção. A palavra de Deus fala que se você pedir isso, o Senhor vai te dar sem medida. Ele vai se superar na sua vida hoje. Ele vai se superar na sua vida espiritual hoje. Porque Deus não tira, Deus substitui. Se foi tirado algo de você, é porque houve uma brecha para o inimigo da sua alma fazer isso. Não caia no mesmo erro de Jó. Deus não tira. Deus, Ele é longâmino, Ele é benigno, Ele é bondoso, Ele é amoroso. E para você ver, Ele também ira, mas antes de Ele irar, Ele avisa. Ele avisa para que você venha se arrepender. Só recai a ira de Deus sobre você se você foi avisado e não se arrepende. Aí você abriu brecha. Então tira da sua mente esse Deus que machuca, esse Deus que tira, esse Deus que subtrai. Não, Ele veio para somar. Ele veio para te dar uma fé que vai fazer você alcançar as promessas que são irrevogáveis na sua vida, mas que você está rejeitando elas por causa da sua alma que está ferida, por causa da sua alma que conseguiu deixar o seu subconsciente gravar traumas em você. Em nome de Jesus, nessa tarde, eu vou orar pela sua vida e você vai ser liberto. E nós estamos fazendo uma terapia. Talvez seja de uma vez, mas talvez você precise de mais e mais e mais, e cada dia é um crescente de libertação na sua vida. Mas uma coisa eu tenho certeza, se você ficar ouvindo essas ministrações que nós temos desde o meio-dia até as 6 horas da tarde, você vai ouvindo e vai sendo plantada uma semente na sua mente, explicando para você que Jesus te ama, que Deus é bom para com você, que você nasceu sim para vencer, que você não é um projeto errado. Se disseram para você que você é um projeto errado, você não é. Você é um projeto certo. Você é um projeto certo. Você nasceu para um propósito. Apesar dos homens acharem que você nasceu com um projeto errado, eu estou dizendo para você da parte de Deus, você nasceu porque você é um projeto de Deus. E Jesus te ama. E nessa tarde, você que está me ouvindo, você que nunca pisou numa igreja evangélica, você talvez nunca tenha pisado nem em nenhuma igreja, eu quero convidar você a nos conhecer melhor. Você precisa tirar os seus preconceitos. Existem muitos preconceitos e você precisa se libertar, porque isso também é um trauma. Isso também é algo que colocaram na sua mente que precisa ser apagado. Porque quando nós fazemos algo já com preconceito, isso é uma fé negativa. Posso ouvir um amém? Então você vai nessa tarde, nós vamos orar ao Senhor, para o Senhor apagar todos os preconceitos na sua vida. Porque ninguém é igual. Ninguém é igual. Nós somos cada um aquilo que o Senhor nos chamou para ser. E o Senhor me chamou nessa tarde para falar do amor dele pela sua vida, para falar que ele te ama e que ele tem um propósito na sua vida e que ele quer mudar tudo na sua vida, começando dentro de você, curando o seu físico, curando a sua alma. O Senhor quer colocar até mesmo órgãos que você precisa novo dentro de você. Você que perdeu o seu útero, você que é mulher e não tem filhos. Você é uma mulher que está sofrendo, porque você perdeu o seu útero até mesmo antes de ter filhos. Eu creio no dom de maravilhas. Eu creio no dom de maravilhas. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, através do seu poder, pode te dar um útero novo. Eu creio que o Senhor vai dar o menino que você tanto sonha. Eu creio que você terá filhos e viverá alegre em família. Eu creio porque eu já vi isso.
Eu creio, não só porque eu já vi, porque eu sinto agora a presença de Deus que está alcançando o seu lar agora. Lá, darega, lá, massurianda, nagashai. Eu creio porque eu estou sentindo, porque eu já vi, porque eu já vivi. Então, nessa tarde, em nome de Jesus, feche agora os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir agora, Pai, a tua palavra diz que se nós pedirmos, Senhor, o teu Santo Espírito sobre nós, o Senhor o derramará sem medida. Senhor, nós só queremos o teu Espírito, Senhor. Senhor, para todas as situações que estão sendo colocadas diante de ti agora. Se nós tivermos, Senhor, a fé em ti, a segurança inabalável em ti, Senhor, todas essas situações serão resolvidas, Senhor. Senhor, nós cremos, eu creio, Senhor, que o Senhor já está agindo dentro das vidas que estão me ouvindo agora. Eu creio, Senhor, vai entrando no subconsciente de cada vida, Senhor. Vai entrando dentro do subconsciente, Senhor, de cada vida que está me assistindo agora, Senhor. E vai limpando, Senhor, esse subconsciente de toda a ação negativa, de todo o trauma, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que foi implantado na sua mente. Em nome de Jesus, Senhor, eu limpo agora esses subconscientes agora, através da unção do Teu Espírito, Senhor, e que as vidas, Senhor, sejam totalmente libertas, sejam agora confortadas, e aonde havia enfermidade, eu declaro saúde, aonde havia infidelidade, eu declaro fidelidade agora. Aonde havia infertilidade, eu declaro fertilidade agora. Eu declaro em nome de Jesus fertilidade, multiplicação, abastança, prosperidade, riqueza. Eu declaro em nome de Jesus restituição dobrada. Eu declaro em nome do Senhor Jesus restituição dobrada. Eu declaro paz. Eu declaro coração limpo. Eu declaro a paz do Senhor invadindo os corações agora. Eu declaro a paz que excede todo entendimento humano invadindo as vidas agora. Eu declaro em nome de Jesus que toda mente que estava cativa no vício seja liberta agora. Este vínculo de vício eu quebro agora do subconsciente das vidas agora, em nome do Senhor Jesus. E eu declaro as vidas libertas de todo vício, de todo trauma, de todo preconceito, de toda educação errada. Eu declaro liberta agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, através do Santo Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E você que está me assistindo, continue com essa programação abençoada, porque daqui a pouquinho eu vou voltar com a pastora Márcia Guaicuru aqui. Nós vamos orar pelos pedidos de oração, pelos pedidos pelo WhatsApp, vamos orar pela sua vida que está me assistindo, e eu quero fazer uma oração especial daqui a pouquinho, Mulheres em Comunhão, para você que quer sentir essa paz e quer aceitar Jesus como seu Senhor, como Senhor da sua vida e mudar tudo que estava errado. Você que está me assistindo, que tinha os preconceitos, porque você ouviu muito falar de coisas, você ficou com preconceitos, mas que hoje está sendo liberto desses preconceitos e quer receber essa paz no seu coração, quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, quer ter uma experiência com o Senhor Jesus, daqui a pouquinho, com Mulheres em Comunhão, com a pastora Márcia Guaicuru e eu, nós vamos orar por você, para você receber essa paz no seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Vamos chamar um clipe, fica ligadinho, um clipe vem e depois eu retorno com você, com Mulheres em Comunhão. Até já.